Neste texto nós encontramos um movimento evangelístico, aonde nós percebemos uma pessoa levando outra a Jesus. A reflexão que eu gostaria de fazer hoje, ela tem por tema: entre para a história de alguém. E talvez você possa perguntar, mas como é que eu posso entrar na história? Você só vai entrar na história de alguém se você deixar na história dela uma marca profunda. E nós percebemos nessa narrativa que João Batista, ele fez isso ao apontar Jesus. André fez isso ao levar seu irmão Pedro até Jesus. Filipe fez isso ao apresentar Jesus a Natanael. Então, nós vamos marcar a história de alguém quando nós levamos esta pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Esta é a melhor forma para você entrar na história de alguém, para você marcar a vida de alguém. No mundo moderno, as pessoas eram influenciadas pelas ideias. As pessoas, elas seguiam ideias. Mas hoje as pessoas não são tão influenciadas mais pelas ideias, são mais influenciadas pelos relacionamentos. Basta você observar hoje Twitter, Facebook, blog. As pessoas leem o que seus amigos escrevem, as pessoas ouvem o que seus amigos falam através mesmo da internet e através desses contatos que elas têm nos seus relacionamentos. Então, se nós pretendemos deixar marcas na vida de alguém, nós precisamos considerar três coisas. Primeiro, nós precisamos fazer a diferença na vida delas. Segundo, nós precisamos ter uma visão correta do processo do agir de Deus na vida delas. E terceiro, precisamos ser intencionais no propósito de marcar a história delas. Primeiro, eu queria então falar sobre fazer a diferença. Como nós podemos fazer a diferença nos nossos relacionamentos? Bom, nós primeiro precisamos entender que existe diferentes tipos de relacionamento. Existem relacionamentos que são construídos pelo exercício do poder. Esse é um relacionamento, por exemplo, que existe entre patrões e empregados, professores e alunos, pastores e ovelhas. Por que André e João seguiram a Jesus? Precisamos considerar que Jesus não tinha dado início ao seu ministério. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Então eles não seguiram Jesus por causa dos milagres e nem pela pregação de Jesus. Eles seguiram pela influência de João Batista sobre eles. João Batista possuía uma influência de mestre. Eles eram discípulos de João Batista. Uma influência que exercia sobre eles uma certa ascendência, uma autoridade sobre eles. E a resposta de André e João à palavra de João Batista se deveu pelo fato de João Batista ter ganho a confiança deles. João Batista era digno de crédito, por isso ele pôde influenciar André e João, que é o autor do Evangelho de João, a seguirem Jesus. E essa é a influência que você precisa ter sobre todos aqueles que estão debaixo de sua autoridade, ou até mesmo aqueles que estão acima de você. E eu me lembro aqui do caso daquela serva de Naamã. Naamã, ele tinha lepra e ele não sabia mais o que fazer para ser curado de sua lepra. Naamã, num certo momento, ele recebe da sua serva, que era apenas uma menina, a orientação de que deveria ir a Israel e procurar o profeta de Deus, Eliseu, para que ele pudesse ser curado de sua lepra. E aquela menina possivelmente já tinha ganho o coração daquela família, o respeito daquela família. E por isso Naamã considerou as palavras dela. E ele foi até o profeta Eliseu e foi curado. Então, não importa se você é o patrão ou se você é o empregado, se você é o professor ou se você é o aluno, se você é o pastor ou se você é o ovelha.
Mas você pode fazer diferença na história daquelas pessoas que vivem um relacionamento com você construído pelo exercício do poder. Entre na história do seu patrão, do seu empregado, seu professor, do seu aluno. Entre na história daquelas pessoas que estão ao seu redor no campo profissional. Aponte Jesus para elas. É assim que você vai fazer diferença, vai ficar marcado na vida delas para sempre. Também você pode fazer a diferença naqueles relacionamentos que está ligado pelo sangue, os relacionamentos familiares, relacionamento entre irmãos, tios, avós, sobrinhos, cunhados. Essa relação familiar, eu compreendo até que ela tem um grau de dificuldade na evangelização um pouco maior, pelo fato de que nossos familiares conhecem o nosso passado, conhecem a nossa história. Mas, por um lado, se o seu testemunho hoje, ele realmente é vivo, é eficaz, não apenas em palavras, mas em atos, se você mudou realmente sua conduta de vida, essas pessoas são capazes de visualizar isso num grau maior do que outros. Ao mesmo tempo que existe uma dificuldade porque elas conhecem o passado, isso pode se tornar um fator positivo, porque elas podem perceber realmente a mudança. E uma vez que o teu testemunho se torna evidente, claro, verdadeiro, estas pessoas vão querer conhecer Jesus. Então você vai poder fazer a diferença na vida delas, mostrando para elas quem é Jesus Cristo, aquele que transformou sua vida. E não se esconda de levar as pessoas da sua família a Jesus. Não deixe que o grau de parentesco e o conhecimento que eles possuem do seu passado te impeça de anunciar Jesus. André não deixou de levar Jesus ao seu irmão Pedro. E muitas vezes nós não conseguimos atingir nossos familiares porque nós não separamos um tempo na nossa agenda para levá-los a Jesus, para apresentar Jesus até eles. E André separou esse tempo na sua agenda para ir falar com o seu irmão de Jesus. Quanto você está disposto a pagar para que seu irmão de sangue conheça Jesus, para que seu pai conheça Jesus, para que a sua mãe conheça Jesus, para que seu filho conheça Jesus? Quanto você está disposto a pagar? Quanto você está disposto a testemunhar com suas atitudes e palavras Cristo Jesus? Possivelmente você possui ainda um parente que não conhece a Jesus, que ainda não entregou sua vida a Ele. Separe um tempo na sua agenda e dedique tempo a essa pessoa. Entre na história dela, faça a diferença na vida dela. Bom, você também pode fazer diferença naqueles relacionamentos construídos pela amizade, a escola, o vizinho, os amigos de futebol. Nessa relação construída pela amizade, você já tem um ponto positivo. Porque normalmente onde existe a amizade, existe a confiança. E essa foi a relação de Felipe com Natanael. Felipe não se conteve de grande alegria quando ele conheceu o Salvador, o Messias. E ele precisava anunciar isso aos seus amigos. Ele corre até Natanael para falar a Natanael a respeito daquilo que ele havia experimentado agora e conhecido na pessoa de Jesus. Nós não podemos deixar de anunciar para os nossos amigos a respeito de Jesus. Eles precisam dessa salvação. Se nós não fizermos, eles estarão condenados à morte eterna, ao inferno. Nós precisamos fazer. Entre na história das pessoas, levando a elas o amor. Lembre-se disso. Em todos os relacionamentos, eu preciso primeiro amar. Preciso primeiro ganhar a confiança delas. Eu preciso primeiro ganhar a respeitabilidade delas. E então eu posso ir e falar de Jesus. E elas vão dar ouvido àquilo que eu estou dizendo. E você então poderá influenciá-las. O segundo ponto é ter a visão correta do processo do agir de Deus. Isso é muito importante quando nós estamos querendo entrar
para a história de alguém, quando nós temos que marcar a vida de alguém com o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação, ela é fruto de um processo na vida de uma pessoa. Normalmente, ela não acontece de uma hora para outra. É manifestação de um processo, muitas vezes longo, demorado, fruto de muitas orações e ações de amor e de muitas palavras que foram lançadas durante vários anos. No pensamento moderno, a igreja ela construiu a ideia da conversão instantânea. E diante disso, nos tornamos tendenciosos a colocar as pessoas contra a parede na relação com Jesus. E aí nós chegamos a ela e questionamos ela, apertamos ela com a seguinte pergunta: você aceita Jesus agora? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E nós fazemos isso na tentativa de salvá-las da condenação eterna. Entretanto, acabamos por afastar muitas vezes as pessoas de Jesus, pois transmitimos uma ideia de que somos fanáticos, até mesmo alienados do mundo em que vivemos. Por acreditarmos que existe um momento específico de conversão, nós pressionamos as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Nós queremos forçar esse ponto, esse momento específico, sem muitas vezes respeitar o processo da salvação. Entretanto, não é isto que nos ensina a Bíblia. Quando eu olho para os discípulos e a sua caminhada ao longo dos 3 anos com Jesus, eu não consigo encontrar realmente o momento em que eles se converteram, um ponto específico de suas conversões. Quando aconteceu a conversão de Pedro? Foi no primeiro encontro, quando ele reconheceu a Jesus como o Messias? Foi naquele momento, quando Jesus perguntou para ele: o que dizem de mim? E Pedro disse: tu és o Cristo? Foi no Pentecostes? Quando realmente Pedro se converteu? Nós não sabemos exatamente, porque foi um processo. Cada momento desses que nós mencionamos aqui fizeram parte desse processo de conversão de Pedro. A ponto de um determinado momento de sua vida, ele assume um compromisso por Cristo, disposto mesmo a morrer por Jesus Cristo. Então existe um momento na história que nós iremos dizer um sim ou não. Contudo, existe um período onde Jesus ele nos conquista com seu amor e poder. Existe um período onde Jesus trabalha para nos aproximar dele através do Espírito Santo, até que chega a hora de dizer o sim ou não. Jesus permitiu que os seus discípulos o conhecessem, que experimentassem de seu poder, que ouvissem sua palavra. Os discípulos se converteram a Jesus aos poucos. Dia após dia foram se apaixonando por Jesus. E nós aqui da igreja, nós também trabalhamos com essa intencionalidade. Nós fazemos um apelo na expectativa de dar às pessoas a oportunidade de dizer o sim a Jesus. Mas nós acreditamos que existe um processo de conversão na vida de cada pessoa. Ela pode não dizer o sim no apelo de hoje, mas pode ser que ela vai dizer o sim no próximo apelo, ou pode ser que ela vai dizer o sim daqui a 3, 4, 5 apelos. Existe um momento certo. E nós respeitamos este momento. E nós sabemos que a cada culto que ela ouve a mensagem de Deus, a cada momento que ela tem um contato com o irmão, com a Bíblia, com a palavra, com Cristo, pelas mais diversas formas de manifestações que Jesus faz a ela está experimentando, se apaixonando mais por Jesus. Até chegar o momento que ela vai dizer sim, eu entrego plenamente minha vida a Jesus. Até que o processo é concluído. Então, quando nós fazemos um apelo, nós não estamos exigindo que a pessoa vá à frente e aceite Jesus. Não, nós apenas estamos dando uma oportunidade para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão do seu processo e querem dizer o sim, a gente poder orar com elas e marcar e fazer parte desse momento da sua história.
O terceiro aspecto é que nós precisamos ser intencionais no propósito de marcar a vida das pessoas. E eu queria dizer para você hoje, viva com intencionalidade de marcar a vida de alguém. Aproveite cada oportunidade que Deus lhe der para fazer a diferença na vida de alguém. E quando nós olhamos para o texto que lemos, percebemos que João Batista, André e Filipe, eles foram intencionais em seus anúncios a respeito da experiência que tiveram com Cristo. Por que não entramos na história daqueles que nos rodeiam? Bom, duas respostas poderiam ser levantadas. A primeira é porque não temos vergonha de ser evangélico nos dias de hoje. Temos vergonha muitas vezes de dizer para alguém que somos evangélicos, somos cristãos, seja mesmo protestante, histórico. E eu não estou falando da vergonha de falar de Jesus, mas da vergonha de se dizer evangélico, cristão, protestante, por causa dos escândalos que muitos pastores têm feito à sociedade. Mas nós não podemos ficar escondidos e intimidados por causa destes escândalos realizados por alguns. É verdade que muitos pastores que estão na mídia usam do Evangelho de maneira errada. Mas existem inúmeros homens de Deus e mulheres de Deus vivendo esse Evangelho de maneira certa, correta. E existem inúmeras pessoas ao nosso redor que precisam desse Evangelho, que precisam da salvação. Portanto, cabe a nós que temos conhecimento da verdade anunciar esse Evangelho. Não podemos ficar com vergonha. Precisamos falar de Cristo, porque há pessoas esperando ouvir esta mensagem. Você pode fazer a diferença na vida de alguém que está próximo de você hoje. Devemos convidá-los a experimentar Jesus a partir da nossa experiência e do nosso testemunho. Que eles possam ouvir a verdadeira mensagem de Jesus por meio de você, de mim. Que eles possam ver Jesus através de nós. Nós precisamos ser mais agressivos na evangelização. Não tenha vergonha de ser evangélico. Alguns alegam não falar do Evangelho pela falta de capacidade para evangelizar. Muitas pessoas não ousam falar de Jesus porque se julgam incapacitadas para essa tarefa. Pensam que é preciso primeiro estudar um seminário, fazer 4 anos de teologia, ou fazer um curso na igreja de evangelização, e só então saírem para falar de Cristo. E isso é besteira. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus no poço, e imediatamente após este encontro, ela saiu em toda a cidade anunciando a experiência e aquilo que ela havia ouvido de Jesus. E ela não fez nenhum curso de evangelismo. Ela não fez seminário. Ela terminou aquele encontro já imediatamente anunciando. E várias pessoas se converteram e vieram ouvir Jesus por causa dela. Pelo impacto que ela teve com Jesus, ela pôde impactar outras vidas. A sua história, a sua experiência com Jesus é suficiente para que outras pessoas tenham interesse por Jesus. Fale daquilo que Jesus fez em sua vida, daquilo que Ele está fazendo hoje, agora em sua vida, do significado dele para você hoje. Fale da sua experiência diária com Ele e da forma como ele entrou na sua história. E você vai ver que você vai conseguir marcar a vida de outras pessoas. Você vai conseguir entrar na história de outros a partir da sua experiência com Cristo. Eu quero fechar dizendo, não perca a oportunidade de entrar para a história daqueles que te cercam no seu dia a dia. Apresente o Senhor Jesus a eles. Não perca a oportunidade de entrar na história da vida deles. Faça a diferença na vida de seus colegas de trabalho, de seus parentes, de seus amigos. Faça a diferença hoje na vida de alguém. Deus te abençoe.